Maravilha! Agora 2h05 na Rádio Aparecida e a gente tem uma presença muito especial com a gente aqui. A gente está falando hoje, batendo papo sobre o Dia do Cliente, Dia do Consumidor, tudo junto e misturado, porque todos nós somos clientes, todos nós somos consumidores. Eu tenho um comércio, Pablo, eu sou cliente, eu sou consumidor também. Não é verdade, Thaís? E quem está participando conosco aqui para deixar esse dia ainda mais especial e também nos dar direções, informações sobre esse assunto é a nossa querida amiga, doutora Luciana Linares, muito conhecida aqui já na Rádio Aparecida, porque ela sempre está muito disponível, tirando dúvidas, sim, dando dicas para a gente aqui também na Rádio Aparecida. Boa tarde para você, minha querida, seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigado por estar conosco aqui no Conexão Aparecida. Ótima tarde. Muito boa tarde a todos os amigos da Rádio Aparecida. Em primeiro, todos que nos acompanham nesta tarde, um dia especial para todos nós, consumidores e clientes. Agradeço a missão honra de dividir com os colegas e ouvintes da rádio sistemas relacionados ao direito do consumidor. Muito obrigada pelo convite e pela confiança no meu trabalho. Maravilha. Luciano, o Dia do Cliente é comemorado em dia 15 de setembro. Doutora, o que essa data representa e a importância aí de valorizarmos essa relação entre cliente e comércio? Conta pra gente. Muito bom, justamente porque nós vivemos num país onde as relações de consumo são muito intensas, todos nós, de alguma maneira, não importa a idade, crianças consomem, jovens consomem muito, os idosos também estão a todo tempo consumindo, especialmente quando contratam bancos, que são, obviamente, fornecedores, estão nesse mercado de consumo ofertando a todo tempo empréstimos, consórcios, são mais variados tipos de produtos financeiros que as pessoas idosas estão contratando. Sim. E hoje é um dia bastante simbólico porque se fala sobre o cliente, o dia do cliente. Quem é o cliente? O cliente é o consumidor fiel. É aquele consumidor que acostumou comprar ou contratar um serviço de um determinado fornecedor. Por quê? Porque se sente valorizado, porque se sente respeitado, porque aquilo que compra é entregue pontualmente, ou seja, o cliente é aquele consumidor que prestigia um determinado fornecedor porque ele vai oferecer. Já o consumidor, cujo dia foi dia 11 de setembro, então são datas próximas, são datas vizinhas. Dia 11 de setembro, nós celebramos o Dia do Consumidor. Infelizmente, a gente teve um probleminha aqui técnicos e a gente perdeu o contato aqui com a doutora Luciana Linares. Mas olha, a gente vai tentar falar com ela novamente, fazer a ligação novamente aqui, tentar entrar em contato com ela, para a gente não perder essa entrevista tão importante para você que acompanha a gente aqui no Conexão Aparecida, tá? Agora sim, 2h15 aqui na Rádio Aparecida. A gente conseguiu agora o contato novamente com a doutora Luciana Linares. Ela estava conversando com a gente aqui hoje, a gente estava falando a respeito do Dia do Cliente, né? Hoje é o Dia do Cliente, é comemorado em 15 de setembro. A doutora vai dizer pra gente aí o que essa data representa e essa importância de valorizarmos essa relação entre cliente e o comércio. Doutora, bem-vinda mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigada, Fábio. Muito obrigada. Juntos, então, aqui na Rádio Aparecida, falando sobre esse dia do ecossistema de clientes. Estamos falando, Fábio, justamente sobre a diferença. O cliente, a nomenclatura, né? Cliente e consumidor. O que é o cliente? O cliente é o consumidor fiel. É aquele consumidor que acostumou comprar, contratar determinado serviço ou adquirir determinado produto num determinado estabelecimento comercial. E por que o consumidor se torna cliente? Porque ele está satisfeito com a condição que ele está. Então, ele cliente é o consumidor fiel. Então, hoje, nós celebramos a data, o Dia do Cliente, uma data muito importante, uma data simbólica,
especialmente porque quem se fala em consumidor e não por coincidência, no dia 11 passado, no dia 11 de setembro, nós comemoramos o Dia do Consumidor. Então, são datas muito próximas que têm um significado, uma simbologia importante, especialmente para nós, que estamos no dia a dia atendendo pessoas que têm algum tipo de problema com fornecimento de produto, com demandas que muitas vezes estão sendo questionadas, situações em que precisam ser organizadas aos mais variados tipos de fornecedores. Então, que o consumidor brasileiro possa ter conhecimento dos seus direitos, justamente por meio da defesa séria, como a Rádio Aparecida, a quem parabenizo toda a equipe, especialmente porque sabemos o valor desse trabalho de comunicação, esse trabalho primoroso desenvolvido pela Rádio Aparecida e por toda a Rádio Aparecida de comunicação. Então, é por meio da comunicação, com as pessoas, que as pessoas vão adquirindo o hábito de compreender os seus direitos e buscar a preservação de todos eles. E, doutora, falando então dos direitos do consumidor, né? Quais são os direitos básicos que o cliente ele deve conhecer na hora de realizar uma compra, contratar um serviço? Quais são esses direitos? Thaís, a sua pergunta é muito interessante, porque quando se fala em direitos do consumidor, lá no nosso fórum do consumidor, aliás, todos nós brasileiros temos motivos para nos orgulharmos desta legislação, que é uma legislação que completou 35 anos, no último 11 de setembro, uma legislação que traz uma série de normas, princípios, todas elas voltadas para a proteção de todos nós consumidores. Falávamos há pouco que o consumidor brasileiro varia dentre as mais variadas faixas etárias, então podemos falar que as crianças consomem, podemos falar que os jovens consomem, que os adultos, especialmente as pessoas idosas, consomem. Então, o Código do Consumidor, eu costumo dizer que é uma lei extremamente democrática, porque ela protege a todos e mais. Costumo dizer que nós podemos nos orgulhar desta lei, porque é uma lei que serve como exemplo, como modelo para muitos outros países, inclusive países da Europa, que não têm um Código de Defesa do Consumidor como o nosso. Então, o Código do Consumidor brasileiro, ele é um modelo, ele é um paradigma que vem sendo utilizado por países como Portugal, por exemplo, que não tem o seu código e que vem tentando estabelecer lá em seu país, né, enfim, dentro da sua comunidade, mesmo na Europa, outros países da Europa, um modelo de proteção do consumidor como nós temos aqui no Brasil. Então, podemos nos orgulhar de termos uma lei tão protetiva. Agora, os principais direitos do consumidor. O primeiro direito que eu considero básico é o direito à informação. E não é uma informação qualquer, a informação que a lei estabelece, a informação que é direito nosso, é a informação clara, a informação precisa e a informação adequada sobre os mais diferentes produtos e serviços que são colocados no mercado de consumo. Então, por que a informação é um direito tão importante? Porque se nós, consumidores, não tivermos essa informação clara, precisa e adequada, nós contrataremos, como se diz, né, no ditado, gato por lebre. E para quem é vantajoso contratar gato por lebre? Para nós, consumidores? Claro que não, para o fornecedor. Então, para o banco, é muito interessante vender um contrato de empréstimo com uma taxa de 10%, por exemplo, ao mês, não informando claramente que o consumidor terá essa taxa. Então, a informação, a meu ver, é um dos direitos mais importantes do consumidor, embora possamos falar sobre diversos outros que estão previstos no Código do Consumidor, lá no artigo 6º, tais como, por exemplo, a questão da segurança, a questão da transparência da informação, a boa-fé. Existem vários outros direitos que estão lá muito bem relatados, muito bem trazidos pelo artigo 6º do Código do Consumidor. Mas o direito à informação e o direito à segurança na prestação desses serviços, a meu ver, são os direitos mais importantes do consumidor brasileiro.
Você estava falando agora sobre o direito do consumidor e ele dá o respaldo para a gente para o consumidor. E quando a gente fala em propaganda enganosa, erro de preço ou divergência entre anunciado e o cobrado, assim, na prática, doutora, quais medidas o consumidor pode adotar e o que ele pode exigir aí dos lojistas, né? Que a gente fica sem saber para onde ir em muitas situações. Sim, Pablo, daí porque a importância de nós conversarmos com o consumidor brasileiro, dialogarmos com as pessoas, não no sentido de estimular as pessoas a brigarem, não é essa a intenção, nós não temos jamais o intuito de estimular a briga, jamais, mas a cidadania, o exercício do direito. Então, do momento em que todos nós temos a consciência do que a lei nos reserva, do que a lei nos assiste, é muito mais tranquilo o diálogo com o fornecedor. Nós temos em nosso país diversos órgãos de defesa do consumidor, tais como o PROCON, os PROCONs, melhor dizendo, as próprias defensorias públicas, que são órgãos de Estado voltados ao atendimento da população de baixa renda ou que não tem condição de contratar um serviço especializado, enfim, são órgãos que existem no nosso país para defender esse consumidor que está sofrendo algum tipo de problema, de prejuízo. E todos esses exemplos que você trouxe há pouco, Pablo, são práticas abusivas. O que se vê muito no dia a dia, Pablo? Vendas casadas, por exemplo, contrato um empréstimo, contrato um seguro, e nesse contrato bancário eu naturalmente naturalmente não, sem ter o desejo acabo tendo que contratar um outro produto. Então, por exemplo, na contratação de um empréstimo, normalmente os bancos colocam ali embutido um seguro, que o consumidor nem sabe que está pagando a mais a parcela do empréstimo por causa desse seguro. Então, são práticas abusivas, são práticas que autorizam, na prática, esse consumidor a questionar o contrato, a pedir até mesmo a rescisão do contrato, a devolução em dobro do que pagou, porque aquilo que se paga sem ter a consciência de que está pagando é uma prática abusiva e abre para o consumidor, Pablo, o direito dele pedir a devolução em dobro do que pagou. Então, são diversos elementos que a lei traz para todos nós consumidores que ajudam nesse exercício dos direitos e a quem recorrer, no caso, pela via administrativa, ao PROCON, à Secretaria Nacional do Consumidor. Hoje nós temos uma plataforma do governo federal, que é a plataforma consumidor.gov.br. É uma plataforma absolutamente didática, acessível a todos nós, independentemente de ter ou não assistência de um profissional. Todo consumidor que tem algum tipo de demanda, algum problema na prestação de contratar um produto ou serviço não está satisfeito, ele pode registrar a sua reclamação junto ao PROCON, online, ou até mesmo pela Secretaria Nacional do Consumidor por meio da plataforma do consumidor.gov. Então, são caminhos muito úteis e didáticos para que esse consumidor faça valer os seus direitos na via administrativa. Se não houver a solução na via administrativa, esse consumidor ainda pode se socorrer ao Poder Judiciário por meio do juizado especial até 20 salários mínimos, sem assistência de advogado. Nas causas até 20 salários mínimos, as pessoas podem se socorrer ao judiciário sem necessariamente contratar um profissional. Então, ela busca o judiciário, vai ter o atendimento adequado, sem que para isso tenha que contratar um profissional. Acima de 20 salários, aí as demandas já são mais complexas, é necessária a contratação do advogado. Mas até 20 salários, o juizado especial cuida desse consumidor de maneira muito tranquila e eficaz também. Maravilha. Tem uma pergunta, Thaís? Sim, doutor, além das lojas físicas, do comércio físico, né, nós também observamos o crescente aumento do comércio online, né? E como que o consumidor ele pode, então, ter essa proteção no ambiente digital? Thaís, houve nos últimos anos um aumento significativo do comércio virtual. As pessoas, elas, especialmente nesse período de pandemia, pós-pandemia,
o brasileiro, e na verdade todos nós, né, isso é nível, o comércio eletrônico é um fenômeno mundial, as pessoas consomem pela internet. Mas de que maneira as pessoas ficam protegidas? De que maneira o direito do consumidor é resguardado nesses comércios virtuais? Primeiro, as plataformas, elas respondem prejuízos causados ao consumidor, por exemplo, respondem solidariamente, né? Então, esses grandes portais, essas grandes plataformas respondem pelos prejuízos causados pela venda de produtos com problemas, com avarias, enfim, existe uma responsabilidade solidária. Agora, como evitar? Porque o melhor de tudo, né, a melhor situação, a que mais acomoda o direito de todos nós é a prevenção. Se nós pudermos evitar o problema, a dor, o prejuízo, o desembolso, é o melhor. Então, sempre buscar a melhor informação. Tentar extrair daquelas telas, né? Porque, na verdade, é uma compra muito fria. Quando não se tem o contato físico com o vendedor, é claro que a informação, o detalhamento daquilo que está se contratando é um pouco mais delicado, é um pouco mais escasso. Então, a recomendação, se tiver dúvida acerca do que está comprando, é melhor não comprar. Na dúvida, busque a informação, entre em contato com o serviço de atendimento do consumidor desse portal, dessa loja, especialmente nas lojas que são nacionais, né, nas empresas nacionais, normalmente tem ali o seu número de saque, o 0800 ou algum outro número de contato. Então, na dúvida, procure se valer desses canais de atendimento humanizados para esclarecer, para entender o que está contratando, né? E uma questão importante também, que é a possibilidade do arrependimento. Então, toda compra online permite que o consumidor desista em até 7 dias. É o direito de arrependimento nas compras virtuais. É um tema também que merece ser trabalhado. Porque, às vezes, a pessoa compra no impulso, compra sem entender muito bem o que comprou e se arrepende. Será que ela tem o direito de cancelar essa compra? Sim, isso está previsto no Código do Consumidor. No comércio, na compra efetuada fora do estabelecimento comercial, e aí pode-se entender comércio digital, a compra pode ser cancelada em até 7 dias. Maravilha, obrigado pela sua presença conosco aqui, doutora. Hoje, dia do cliente, 15 de setembro, e a gente trouxe a Luciana Linares, com muito carinho. Obrigado, viu, por ser muito atenciosa com a gente, por esclarecer também todas essas dúvidas. Obrigado, agradeço de coração sua participação, sua presença com a gente, viu, doutora? Pablo, a gratidão é toda minha. Um grande abraço a toda a equipe da Rádio Aparecida. Que nós possamos hoje celebrar esse dia tão importante com consciência, compreendendo quais são as reais necessidades, não consumir por impulso, porque o consumo por impulso pode gerar um endividamento. Então, é a consciência do consumo, é o cuidado ao consumir. Eu posso divulgar minha rede social, Pablo? Claro, fica à vontade, pode divulgar sim. No Instagram estou como @lucianalinares.adv. Luciana Linares, sem o H.adv. Caso a audiência da rádio tenha alguma dúvida, algum questionamento e queira me mandar, por favor, fiquem à vontade. Nós podemos responder tanto por intermédio da produção do Conexão, como por intermédio do meu direct. Então, sigo aqui sempre à disposição de todos, tá bom? Obrigado pelo carinho, um abraço para você, doutora.